Bem, boa tarde a todos. Iniciamos mais um encontro a respeito da utilização dos fluoretos no Brasil, a partir das recomendações do Ministério da Saúde, em documento que nós iremos indicar logo em seguida, a respeito desse tipo de material que é utilizado na prevenção da cárie dentária, com grande importância e propriamente também na continuidade dessa doença. Portanto, nós iniciamos, nossa webconferência deve durar em torno de 30 minutos. Eu sou Patrícia Oliveira, doutoranda em odontologia pela Universidade Federal do Ceará e estarei disponível ao final para questionamentos que se fizerem necessários. Este é o documento em que há esse tipo de orientação a respeito da recomendação da utilização dos fluoretos. Então, tudo que nós conversarmos a respeito dessa terceira parte desse documento está nesse guia de recomendações. Então, fica aqui o registro para que vocês possam utilizar e fazer consultas em outros momentos que se fizerem necessários, quando assim se sentirem que há necessidade. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre os meios individuais de utilização dos fluoretos. Nós já conversamos sobre aspectos gerais a respeito deles em um primeiro momento. No segundo momento conversamos sobre meios coletivos de utilização desse fluoreto. E agora conversaremos sobre a perspectiva de utilização do flúor como um meio individual. Nessa conversa, nós traremos 4 principais pontos em relação a esses meios, que é exatamente a utilização dos bochechos de fluoreto de sódio a 0,05%. Alguns comentários nós faremos sobre os suplementos para uso individual na gestação e na infância, os vernizes fluoretados e, por último, traremos algumas considerações a respeito de materiais dentários que são liberadores do flúor. Em relação aos bochechos de fluoreto de sódio a 0,05%, inclusive nós conversamos também dessa utilização de bochecho como meio coletivo da veiculação do flúor, e nós trazemos em seguida também pelo aspecto individual. Apesar de usado em grande escala, a gente também tem que fazer considerações da sua utilização individualmente. Então, quem deve fazer esse bochecho? O bochecho de fluoreto de sódio a 0,05%, ele é indicado para pacientes com alto risco ou atividade de cárie, nas situações em que outros meios convencionais de utilização desse flúor não foram suficientes para aquele indivíduo em questão. Nós verificamos se o paciente tem alto risco também para desenvolvimento de cárie, também pela história pregressa desse paciente. Mesmo ele tendo concluído tratamentos anteriores e ele ter várias restaurações na boca associada a outras situações de risco, ele pode ser enquadrado como um paciente de alto risco. Então, é nosso dever, no âmbito de decisão para a utilização desse tipo de meio, a verificação também do risco desse paciente, controlar sua atividade de cárie, não se tornando possível pelos meios convencionais. O segundo meio que nós vamos conversar é um meio bastante polêmico e que gera dúvidas, principalmente nos profissionais da odontologia, quanto à necessidade e à possibilidade de utilização de suplementos para uso individual em gestantes e em crianças de tenra idade, ou seja, na primeira infância. A utilização de fluoretos, ela surge como uma possibilidade enquanto se considerava que o efeito anticárie dos fluoretos era exclusivamente sistêmico. Portanto, a aplicação tópica de flúor não trazia benefício aos indivíduos, tá? Isso hoje a gente entende que a ação importante do flúor é exatamente a ação tópica do flúor de caráter sistêmico, tá? E não propriamente o flúor apenas de caráter sistêmico. Levando-se em conta a abrangência dos meios tópicos de utilização,
O que se vê na literatura, em pesquisas que existem a respeito da utilização do fluoreto como suplemento, é que a indicação da utilização de comprimidos ou propriamente de líquidos para vincular esse fluoreto acaba sendo irrelevante. Por quê? Porque os indivíduos eles estão expostos a outras fontes de flúor, outras fontes sistêmicas, seja a água propriamente, e outras fontes que nós já conversamos anteriormente. Portanto, como regra, né, já tirando essa dúvida inicial, a indicação de suplementos contendo fluoretos não é uma medida racionalmente utilizada. Portanto, ela é contraindicada, porque não se traz benefícios relevantes para a criança ou propriamente para a mãe. Ainda conversando sobre o uso desses fluoretos como suplementos para uso individual, normalmente eles são indicados para crianças. Porém, é importante a gente considerar que a sua utilização ela beneficiaria qualquer idade. A sua função seria atingida em qualquer idade, não exclusivamente para essas crianças. Assim como propriamente a água fluoretada, que dada a sua indicação, ela não deve ser indicada exclusivamente para crianças, mas sim para toda a população, como no segundo momento nós havíamos conversado. Por quê? Porque eles acabam também aumentando a concentração de flúor na saliva. Do mesmo modo que a água fluoretada age, ela acaba aumentando a concentração de flúor na saliva. Portanto, mais uma vez, trazendo a questão da utilização da eficácia do flúor como meio tópico. Ainda assim, outra dificuldade em relação à utilização desses suplementos é propriamente a dificuldade de se controlar a utilização desse medicamento, de forma em que se pudesse controlar a utilização de maneira sistemática, porque somente de modo sistemático os benefícios seriam importantes. Esse documento do Ministério traz ainda que existe a falta de estudos clínicos controlados, realmente de critérios científicos e metodologia rígida, que possam justificar esse tipo de indicação. O que se tem é que se a gestante já ingere água fluoretada, a suplementação do período pré-natal está contraindicada de antemão. Para regiões sem flúor na água, empiricamente surge a possibilidade e a indicação da utilização de 1 mg de flúor por dia. Entretanto, uma gestante que viva numa região que tem água fluoretada, ela já ingere, em média, de 2 a 4 mg de flúor por dia. Portanto, essa utilização é muito aquém da média que a gestante já tem acesso por utilização, por exemplo, da água fluoretada. Outro problema que nós podemos associar à utilização desse suplemento durante a gestação é que muitos suplementos que essa mesma gestante tem acesso em função do acompanhamento médico, esses complexos acabam contendo cálcio, e o cálcio acaba reagindo com esse flúor que está sendo ingerido, causando, logicamente, uma diminuição da absorção de ambos os elementos e, portanto, uma menor atuação no que dizia respeito propriamente ao flúor. Então, mais um quesito que informa, que esclarece e evidencia a falta da necessidade desse tipo de suplemento. Outro documento que traz observações importantes em relação à utilização de suplementos é esse documento chamado de Recomendações sobre o uso de produtos fluoretados no Sistema Único de Saúde de São Paulo, em função propriamente da cárie dentária, que foi elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E um ponto importante que eles comentam
e trazem à discussão é exatamente que a prescrição de medicamentos fluoretados no período pré-natal não traz nenhum benefício claro para aquele que está fazendo uso do fluoreto. De modo que não existe uma justificativa plausível na sua indicação e propriamente a sua indicação é muito limitada. Essa conclusão desse documento, inclusive, é compartilhada internacionalmente, de modo que hoje é o que a gente compreende em relação a esse tipo de fluoretação. Os suplementos de flúor após o nascimento, ou seja, pós-natal, têm uma indicação individual também muito limitada, sendo propriamente contraindicados como medidas eficientes, eficazes de saúde pública. Portanto, é considerado que outros meios podem ser utilizados como veiculantes, de flúor. O terceiro material que nós vamos comentar hoje são os vernizes fluoretados. Os vernizes são materiais utilizados na odontologia aderentes à superfície dentária. E o objetivo da sua utilização é reagir com a superfície desses dentes, mantendo uma liberação de flúor a longo prazo também, por um período maior de tempo. Os estudos mostram que a eficácia média da utilização desse tipo de material gira em torno de 46%. Entretanto, outros estudos evidenciam que esse limite variou entre 30% de redução até mesmo 63% de redução. O que se conclui é que exatamente esse tipo de material ele ajuda a controlar a progressão da doença cárie e também de prevenir a sua prevalência. A evidência anticárie dos vernizes está bastante documentada, está bem documentada, somente para o fluoreto de sódio, na concentração de 2,26%, ou seja, 23.000 partes por milhão de flúor, em verniz de colofônio em meio alcoólico. Então, para esses dados, a gente pode também associar que utilizou-se fluoreto de sódio na concentração de 2,26%. Para os vernizes, indica-se, no mínimo, 2 aplicações anuais em pacientes que têm alta atividade de cárie e, portanto, história também de cárie passada de um nível de risco alto, tá? Quando nós tratamos de ações de saúde pública, de saúde coletiva, essas recomendações podem ser de 2 a 4 aplicações anuais. Para a utilização desse material, é necessária a limpeza prévia dos dentes, por meio da escovação e, posteriormente, secagem e o isolamento relativo. Daí, um inconveniente para a utilização desse tipo de material em nível de saúde pública. Ainda sobre os vernizes, o documento de recomendações do Ministério da Saúde, ele traz que o seu uso é bastante seguro em populações em idade pré-escolar, não acometendo risco de fluorose se utilizado dentro da frequência que foi recomendada, portanto, de 2 a 4 vezes em aplicações anuais. Uma desvantagem, como eu já tinha conversado anteriormente, é a necessidade da utilização de uma limpeza prévia à aplicação desse material e secagem dos elementos dentais, no sentido de que esse verniz possa aderir ao elemento. O verniz ele tem as mesmas indicações para a utilização do gel, em que trata-se de período de tempo. A utilização do gel pode ser de 4 a 6 meses, então está dentro daquela faixa que a gente conversou, de 2 a 4 aplicações anuais.
Os custos e questões operacionais devem ser muito bem planejados pelo cirurgião dentista que vai fazer a utilização desse material. E, propriamente, é necessário que se considere a aplicação de forma individual, considerando que aplicações em grande escala seria um pouco mais complicado. Por último, nós trazemos algumas considerações a respeito dos materiais dentários utilizados na clínica também, com materiais potencialmente liberadores de flúor. Esses materiais, eles foram desenvolvidos inicialmente como materiais restauradores para prevenir a cárie secundária, que é aquela que acomete a região do dente próxima a uma restauração adjacente. Eles têm sido também utilizados em outras circunstâncias, como materiais seladores de fósforos e fissuras, na colagem de aparelhos ortodônticos fixos e propriamente no tratamento paliativo como o ART, que é o tratamento restaurador atraumático, em que se retira a dentina amolecida e se prepara o elemento dental no sentido de que ele seja material dentário que libere flúor, seja recebido. Os materiais de maior potencial anticário são considerados, são classificados como cimentos de ionômero de vidro, conhecidos como CIV, e os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, CIV-MR. A eficácia desses dois materiais está sustentada pela literatura através de estudos laboratoriais e propriamente estudos in situ. Porém, não há evidência com base em estudos clínicos controlados randomizados a favor ou contra a eficácia anticárie desses materiais. O fluoreto, ele reduz a cárie no esmalte como dentina, tanto no esmalte quanto na dentina. Porém, esse efeito também ele foi reduzido se for introduzido um dentifrício fluoretado com a utilização de pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a sua utilização é restrita se há a utilização concomitante de um dentifrício fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia. Em relação a evidências da liberação de flúor, esses materiais são bastante utilizados e trazem eficiência e propriamente a diminuição da prevalência de cárie quando utilizados como selantes de sulcos e de fissuras, pois eles não só previnem o início da cárie, mas também há evidências que eles auxiliam no combate à progressão da doença cárie. Ou seja, o desgaste seria menor, a progressão da lesão seria estabilizada. O efeito selador de lesão de cárie sugere ampla eficácia na utilização desse material com a técnica restauradora atraumática. Entretanto, a retenção desses materiais, os selantes ionoméricos, é bem menor se nós compararmos com os materiais resinosos. E ainda uma dificuldade que se tem é que não há evidência recente, por meio de estudos, que haja superioridade em relação material fluoretado em comparação com o resinoso. Ainda sobre materiais dentários liberadores de flúor, é importante nós considerarmos que, com relação a materiais para colagem de aparelhos ortodônticos, há alguma evidência que traz que os materiais ionoméricos acabam por reduzir a ocorrência e propriamente a severidade de lesões de cárie ao redor dos dentes que estão em tratamento. Porém, esses estudos não são capazes de evidenciar a recomendação desse tipo de material como sendo melhor adesivo em relação ao uso de outros materiais.
A utilização dos cimentos ionoméricos, cimentos ionômeros de vidro ou modificados por resina, ela deve ser utilizada em conformidade com as orientações dos fabricantes. Portanto, é interessante que o cirurgião dentista e a equipe que trabalha com esse tipo de material leia a bula desse material, conhecendo exatamente quais são as orientações do fabricante, agindo exatamente em conformidade com essas orientações. Para nós finalizarmos, ainda em relação aos materiais dentários liberadores de flúor, o que nós consideramos como vantagem, e assim o Ministério evidencia, é exatamente a possibilidade desses materiais liberarem flúor de forma constante, mantendo, baixas as concentrações de flúor no meio, controlando a cárie, independente de uso do fluoreto pelos indivíduos, por outra forma de utilização. Aqui nós temos como exemplo a utilização do dentifrício fluoretado. A desvantagem desse tipo de material é uma menor retenção e uma qualidade estética razoável, ou seja, a gente não tem as escalas de cores, por exemplo, de materiais com as resinas compostas. Portanto, seria uma desvantagem em relação a esse material. Esse material ele deve ser utilizado nas situações em que os indivíduos possuam alto risco de cárie, e também para aquele grupo que não tem acesso regular a dentifrícios fluoretados, pois, como anteriormente nós conversamos, a utilização de dentifrícios fluoretados pelo menos 3 vezes ao dia, ela teria o equivalente de utilização em flúor o acesso à restauração de resinas com esses materiais. Portanto, é necessário que previamente o profissional faça uma avaliação da necessidade daquele grupo, daquele indivíduo em relação à utilização desse material. Nós finalizamos hoje a nossa conversa trazendo os meios individuais de utilização do flúor, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. Fico aberto a questionamentos, o e-mail está disponível, caso seja necessária alguma pergunta, e nós nos encontramos posteriormente para dar continuidade a essas etapas que nós estamos conversando a respeito da utilização de fluoretos no Brasil. Quais seriam as recomendações do Ministério da Saúde em relação a isso? Trata-se de um assunto extremamente importante para quem trabalha com odontologia, principalmente os profissionais da área pública, que têm acesso e são estimulados à utilização desse tipo de material em nível de saúde pública, seja nos espaços sociais, dentro das suas atividades, e realmente esclarecer alguns pontos de confusão que eventualmente ainda existam sobre a utilização desses meios com esse material. Uma boa tarde a todos e nos encontramos no próximo momento. Obrigada.